Olá, caros alunos, professor Alexandre, e hoje vamos fazer o comentário de mais uma aula sobre materiais dentários. Essa é a primeira parte, que a gente vai falar algumas coisas sobre o amálgama de prata e sobre a resina composta, ok? Esses materiais são materiais obturadores, restauradores, em que utilizamos com grande frequência na clínica odontológica. Primeiro a gente vai falar do amálgama de prata, né? Aí tem uma imagem de uma restauração utilizando o amálgama de prata. É um material que ainda tem a sua aplicação na odontologia e tem a sua legalidade de utilização em território nacional, ok? Bom, como definição, é um material clássico na odontologia, tendo relatos de sua utilização há séculos. Todavia, sua aplicação, baseada em conceitos científicos, data do final do século XIX. Trata-se de um material que resulta da junção de dois metais, que é a limalha de prata e o mercúrio. Então, quando nós fusionamos a limalha de prata junto com o mercúrio, nós formamos uma liga metálica. E esta liga metálica da limalha de prata com mercúrio, ela é denominada amálgama de prata. Tá? Amálgama, então, qual que seria o significado, que vem também lá das bases das siderúrgicas, né? O significado é junção de dois ou mais metais, tendo em vista que a limalha de prata ela é sólida e o mercúrio ele tem uma liquidez, tá? Então, a mistura desses dois metais é o que vai formar o amálgama de prata. Na aplicação em odontologia, elas são utilizadas em restaurações não estéticas, porque trata-se de um metal, então a gente usa em dentes posteriores, tá? Em restaurações de classe 1, 2 e, em alguns casos, restaurações de classe 5 de black, ok? De black. Uma observação, né? A classificação de black, ela indica a região em que será preparada a cavidade para a inserção do material restaurador. É utilizado, então, para identificar a área do dente que receberá a restauração. Esta classificação se aplica para todos os processos restauradores e não somente para a restauração de amálgama. Então, a gente usa a classificação de black para isso. Fazendo um parênteses, né? A gente tem aqui, então, a classificação de GV Black, né, que é Green-Waldman Black, que foi postulado em 1910. Tá? E a classificação, eu achei interessante esse desenho porque ele é bem didático, em que nós temos justamente aqui, né, a classe 1, né, oclusal de posteriores e no anterior a região de cíngulo, que fica na região palatina dos dentes anteriores. Né? A classe 2, que envolve as regiões mesiais e distais, né, dos posteriores. A classe 3 é quando eu tenho o envolvimento das regiões mesiais e distais de classe em dentes anteriores, né? Classe 3. A classe 4 é quando, além de envolver a parte, né, mesial e distal, também envolve o ângulo incisal, tá? Que é a região onde nós temos a presa, a mordida propriamente dita, dos dentes anteriores. A classe 5, em que nós temos a região cervical dos dentes anteriores e posteriores, e a classe 6 é uma modificação, em que são restaurações que a gente considera nas cúspides dos dentes posteriores, tá? Vocês terão isso com mais propriedade na hora na aula de inserção e distribuição de materiais, lá no módulo 3, tá? Então, cada região em que se prepara a cavidade recebe essa nomenclatura, que vai de 1 a 5, e uma variação que se chama de classe 6. Ok? Então, nessas cavidades é que a gente vai estar inserindo o material obturador. Como eu disse, não só o amálgama de prata, mas também outros materiais, como a resina composta, que a gente estudará nessa aula, e o óxido de zincogenol e o CIV, que é o cimento de ionâmaro de vidro, na próxima aula. Ok? A apresentação e a manipulação do amálgama de prata. Ele hoje, né, desde o dia 1º de janeiro de 2018, existe uma portaria ministerial que só permite a comercialização do amálgama de prata em cápsula. E essas cápsulas são produzidas aí em uma porção ou em 2 porções, também chamada de 1 PIN ou 2 PIN.
ok? Respectivamente, tá? Em cápsulas que contêm a limária de prata e o mercúrio, já numa dosagem específica. E para fazer essa mistura, eles são triturados, misturados em um equipamento chamado de amalgamador, tá? Que faz esse processo de trituração. O importante é lembrar que o mercúrio ele é altamente tóxico e deve ser manipulado com muita atenção. Nunca abrir a cápsula, pois o mercúrio ele é volátil. O que significa volatilidade? Ele evapora muito rápido em contato com o ar. Por este motivo, muitos profissionais não utilizam mais esse produto, mas em saúde pública ele é utilizado porque é um material de rápida aplicação e muito efetivo, além de pacientes especiais em que a gente não consegue fazer um bom isolamento do campo. Tá? E tem uma resistência também, né, como eu disse, bastante superior às resinas compostas, se bem que hoje temos resinas aí de última geração que são muito resistentes. Logo, é uma decisão do profissional usá-lo ou não. Então, a gente não pode julgar quem usa porque ainda tem permissão legal para utilizar esse tipo de material. Então, aqui a apresentação do amálgama de prata. A gente tem aqui, né, na primeira figura, um tipo de apresentação de cápsula, em que ela tem um botãozinho que a gente aperta para fazer a mistura do mercúrio com a limalha, tá? Alguns não possuem esse dispositivo, ou seja, só o fato de você mexer, triturar, já tem essa mistura, né? Então vai depender do fabricante. Essa aqui é uma aplicação, é uma apresentação desse material, tá? Aqui a gente tem então como que é feito esse manuseio, né? A cápsula é colocada aqui nessa região onde está incidindo líquido cápsula, no amalgamador. Esse é um tipo de amalgamador em que a gente insere a cápsula. Esse amalgamador ele vai sofrer uma trituração, ou seja, ele vai triturar o material por meio de movimentos vibratórios, né? Então você faz o movimento vibratório e, consequentemente, você obtém o quê? O amálgama de prata. Esse amálgama é dispensado, né, em um pote DAPIN, é o que hoje é indicado, né? Os lençóis de borracha já, digamos assim, já não tem tanta funcionalidade, como a gente discutiu isso daí na aula de dentística, lá no comecinho do primeiro semestre, né, desse semestre. O porta-amálgama é que a gente faz a dispensação e, consequentemente, inserimos, né, para obtenção da restauração final. Tá? O importante, a presa, que é o enrijecimento do amálgama de prata, ele ocorre por uma cristalização. O tempo de presa ele é aproximadamente de 5 minutos, mas ele pode variar muito, dependendo da quantidade, a temperatura ambiente, a temperatura da cavidade, né? Ou seja, deve-se trabalhar na escultura do material dentro deste tempo. Depois que ele endurece, a gente não consegue mais fazer a escultura, dar forma a essa restauração. Para isso, utilizamos os esculpidores já estudados, que a gente mais utiliza, que é o Rollenbeck, né, o Fran e o discoide cleoide. Tá? Bom, a manipulação ela né, se dá aí de uma forma que se inicia com a seleção da cápsula, né, depois a trituração no amalgamador, né? Depois a gente faz a dispensação desse material e recolhe com o aplicador de hidróxido o aplicador de amálgama de prata, né? Que é o porta-amálgama de prata, em que a gente observa aqui nessa imagem na última linha, né? Ele vai ficar recolhido aqui, e desse recolhimento que a gente faz o quê? A inserção na cavidade do dente, tá? Então, o amálgama de prata ele deve ser acondicionado após o preparo, ou um DAPIN ou um lençol de camurça, sendo que esse já não tem tanta recomendação, e então colocado dentro do porta-amálgama, para que esteja direcionado à cavidade, né, do dente. Então, a gente faz a inserção. Essa é uma manipulação simples, mas a gente tem que tomar cuidado, principalmente por conta do residual, né, que é tóxico, que a gente vai ver agora em seguida, né, que é o descarte. O descarte deve ser especial em um pote de plástico com água, tendo em vista que o material contém residual de mercúrio, que é muito tóxico. Logo, o recolhimento deve ser feito por uma empresa especializada. E nós temos hoje no mercado empresas que fazem esse recolhimento, tá? E nunca descartar esse material em lixo infectante ou comum. Ele tem que ser recolhido em água em pote plástico, porque se quebrar, né? Então a gente não usa o vidro. Tá? Então, aqui é um exemplo, né, de 2 potes, um que a gente recolhe o residual de amálgama
e outro que a gente recolhe a cápsula, porque na cápsula a gente também pode ter residual de material e isso ser infectante em solo. Lembrando que se o mercúrio ou o próprio amálgama, depois de preparado, ele é aquecido, esse aquecimento pode fazer a liberação de mercúrio. Por isso a gente tem que ter essa preocupação, né, que contempla aí a biossegurança. Bom, vamos falar um pouquinho agora das resinas compostas. É um material de última geração, né? Ele foi desenvolvido aí e aplicada clinicamente na década de 50, mais precisamente 1956. É um material que veio para revolucionar as questões restauradoras. A partir da década de 50 para hoje, houve uma revolução gigantesca por meio, né, de novas tecnologias. Resinas que antes eram só para dentes anteriores, hoje são aplicadas com muita propriedade em dentes posteriores. E o principal, a quantidade de cores em que a gente tem hoje no mercado, né? São centenas, eu dizia, aí, de combinações que a gente pode ter, devolvendo estética, né, e qualidade de vida ao paciente. Hoje é um material de primeira eleição na restauração, mas a gente tem que lembrar também que temos outros materiais também com propriedades aceitas aí na odontologia. Bom, a resina composta é um material que evoluiu muito, como eu disse para vocês, em função da estética, né, ao dente restaurado. Ele tem uma matriz que é inorgânica, tá? O que é inorgânica? São minerais que fornecem resistência ao material e uma matriz orgânica que fornece o que? Maleabilidade, para que eu possa moldar, né? Para que eu possa esculpir, colocar a resina da forma que eu quiser, com o formato que eu quiser, né? Para se adaptar aí à cavidade. Né? Para a resina, passe do estado pastoso, que é um estado, né, de maleabilidade, para o estado rígido, se faz necessária a ativação desse material. Então é um material que, se ele não for ativado, ele não consegue chegar na dureza desejada. E para isso a gente utiliza um equipamento chamado de fotopolimerizador. Foto é luz, polimerização é a transformação que vai acontecer desse material, por isso chamado de fotopolimerizador, né? Que ele projeta uma luz de espectro azul que tem a capacidade de excitar molecularmente os componentes da resina e assim que ocorra a reação, né? O tempo de ativação é determinado pelo fabricante do material, todavia o tempo mínimo preconizado é de aproximadamente 30 segundos. Então cada fabricante ele põe lá no bulário do material justamente aí o tempo que se faz necessário de aplicação de luz para que ocorra a polimerização, ou seja, o enrijecimento do material, né? E uma observação é que existem resinas do tipo flow, né? Flow é fluidez, né? Que possuem um grande escoamento, elas escoam mais. É como se fosse uma resina líquida, né? Popularmente a gente chama de resina líquida, que tem aí as suas indicações específicas, não para todos os casos não funciona, mas para preenchimentos em cavidades de classe 1, cavidades maiores, ela tem a sua especificidade. Então é importante que vocês saibam, né, que existe, até mesmo se vocês forem trabalhar em um consultório em que o profissional se utilize desse tipo de resina. É uma resina aí de última geração, apesar de já se ter no mercado há bastante tempo, né, mas ela passou aí por um processo de melhora muito grande, tá? Em relação às cores da resina, como eu disse para vocês, tem muitas, mas a gente tem uma escala chamada de escala Vita. Essa escala Vita ela possui 16 cores, que vai de A a D, e cada letra possui 4 cores. Então eu tenho a A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4. Então dentro dessa escala Vita é que nós temos aí as variações. Por exemplo, tem uma A0. A0 para dentes clareados. Eu tenho uma A3,5, né, que está entre o 3 e o 4. Eu tenho uma B2,5, né, que está entre uma B1 e uma B2. E aí é uma infinidade de novas cores, principalmente na questão estética, da dentística, da prótese e hoje da harmonização orofacial. Tá? Então, para que vocês possam entender que as cores são determinadas por letra e número. Quem define isso? O profissional que vai executar a restauração. Tá? Então, ele tira, né, uma amostra daqui, ele destaca essa amostra, coloca nos dentes adjacentes àquele que será restaurado e aí define-se a cor, tá bom? Bom, o processo de fotopolimerização com um pouquinho mais de detalhe, né? Como que essa resina ela vai endurecer, enrijecer? Foto, como eu disse, é a luz, a polimerização é o nome da reação
que o material sofre, por isso fotopolimerização. As resinas compostas são sensíveis à luz espectro ou cor azul. Quando o material entra em contato com a luz, ocorre a polimerização do material, cuja reação química molecular irá proporcionar o enrijecimento, ou seja, a matriz orgânica se fusiona molecularmente com a matriz inorgânica, formando um material rígido, um material único. Tá? Então essa luz aí ela vai estar sendo incidida e passando do estado amolecido para um estado enrijecido. Assim, quem determina o tempo da presa, ou seja, o enrijecimento, é o operador, pois o material sofre esta transformação quando excitado pela luz do fotopolimerizador. O que é importante vocês saberem que isso vai fazer uma efetiva polimerização, né? O aparelho de fotopolimerizador. Mas a luz ambiente também provoca uma alteração. Então, por isso que a gente tem que sempre manipular a resina o mais rapidamente possível e que não deixe ali exposto à luz, porque senão ele vai endurecer também com a luz ambiente, seja uma claridade do sol, seja uma claridade do refletor, seja uma claridade do ambiente. Então a gente tem que ter uma rapidez nesse manuseio, por isso que a gente coloca geralmente um pot dappen em cima do material, né, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui seria a ação, né, do fotopolimerizador. Nós temos dois tipos de aparelhos ainda disponibilizados no mercado. O primeiro é o de LED, né? LED, para quem não sabe, é Light Emission of Diode, tá? É um acrônimo, ou seja, LED significa o quê? Uma luz emissora de diodo, tá? Isso é um termo técnico. E essa luz de diodo a gente consegue colocá-la vários espectros, comprimentos de onda, e ele foi adaptado aí para substituir o fotopolimerizador de luz dicróica, que é aquela luz convencional, né? Ou seja, ele tem um filtro azul, mas lá dentro, nessa parte aqui de baixo, aqui, eu vou apontar com o dedo aqui, ó, fica mais fácil, né? Tem uma luz normal, uma luz dicróica, tá? E o luz LED, ela já sai uma luz mais concentrada de cor azul, né? Então dizem aí, né, a literatura diz que a luz LED aí tem maiores propriedades, e é o que a gente encontra hoje aí no mercado, né? Hoje, para você achar um fotopolimerizador de luz dicróica aí, eu acho que só em usados mesmo, porque eu não vejo mais nos congressos, né, os eventos que a gente vai, luz dicróica para fotopolimerização, tá? Então é aplicado sobre a resina e provoca aí um enrijecimento do material, tá? Em relação à manipulação ela é simples também, o material já vem preparado, é só você pegar a quantidade que você vai utilizar e inserir na cavidade, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho que existe uma técnica, chama de técnica incremental, que a gente aplica por camada, mas o importante é pensar em biossegurança, né? Se eu manipulo o material com a mão infectada, eu vou estar infectando a bisnaga. Principalmente agora, né, os conceitos de biossegurança sofreram muitas transformações por conta dessa pandemia pelo Covid. Então, o que a gente tem a gente tem que se preocupar ainda mais, né, com alguns detalhes da biossegurança, tá? Então, a manipulação devemos colocar na bancada somente a quantidade que queremos utilizar e usar como instrumental a inserção e a escultura com espátula de inserção. Então, a gente vai utilizar a espátula de inserção para manusear esse material, tá? O pot dappen plástico ele impede que a luz do ambiente haja sobre o material, como eu disse para vocês, né? O que poderia provocar uma aceleração na reação de presa, ou seja, a polimerização propriamente dita, tá? Então aqui é uma sequência lógica, então pot dappen, placa de vidro, a bisnaga de resina composta, espátula de inserção, a gente rotaciona, né, como se fosse uma seringuinha, mas em vez de apertar a gente gira, o material sai. Eu pego a quantidade que eu vou usar, coloco na placa e coloco o dappen por cima, né? Por cima. Para quê? Para que a luz não fique incidido. Aí eu pego o material e levo na boca. E por que já colocar assim e não ficar pegando direto? Por conta da biossegurança, para que a gente não ocorra uma infecção, né? Uma infecção nesta bisnaga aí que pode passar para outro paciente ou mesmo para os operadores, tá bom? Então é uma manipulação simples também, né? Mas é importante saber essas curiosidades, tá? Bom, indicação clínica da resina é para restaurações estéticas, né, funcionais para todas as classes de black, então a gente pode utilizar tanto em dentes posteriores quanto anteriores. As resinas são hoje para essas duas linhas.
né? Mas tem uma especificidade, principalmente estética, classe 3 e classe 4. Classe 3 e classe 4 são restaurações da região anterior. Então aqui eu tenho uma classe 3, ó, uma classe 3, outra classe 3 aqui, que sofreu o processo de restauração com resina composta, tá? Que a gente chama de dentes anteriores de canino a canino, né? Seria do 3 ao 23, do 33 ao 43, tá bom? A técnica utilizada para inserção e distribuição da resina é a incremental. Incremento significa o quê? Camada. Então a gente coloca uma camada, polimeriza. Outra camada, fotopolimeriza. Uma camada, fotopolimeriza. Então não posso colocar uma quantidade grande. Por que não? Porque quando nós fotopolimerizamos a resina, ela dá uma encolhida. Tá? Ela encolhe um pouquinho, mas esse pouquinho é muito pouquinho. Mas a literatura, os estudos científicos falam que ocorre uma contração de polimerização. Então, se eu coloco uma quantidade grande, a contração de polimerização ela é maior. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado todo aí, né, na polimerização, e a técnica utilizada para inserção e distribuição é a incremental. Lembrando que o técnico em saúde bucal pode inserir e distribuir material restaurador em cavidades previamente, né, preparadas pelo cirurgião dentista, tá? Isso vocês viram aí nas atribuições diante da lei que regulamenta a profissão de vocês. Então é importante a gente conhecer esses conceitos e depois complementá-los aí no módulo 3 em outras disciplinas, ok? E como material de apoio, que a gente já comentou em outros momentos, nós temos o ácido fosfórico a 37%, que faz o preparo da superfície da cavidade. Nesse momento não é interessante vocês saberem a aplicação clínica, né? Porque a gente está ainda no módulo 2. No módulo 3 vocês terão a aplicação clínica desse ácido fosfórico, tá? E nós temos aí o adesivo dentinário, também chamado de agente de união, né? Entre aspas, é a colinha, né, que faz a união da interface dente-material restaurador. Então não adianta eu colocar a resina direto no dente que ela não vai ficar. A resina é um sistema adesivo, ou seja, eu preciso, né, ter aí o adesivo fazendo essa interface entre o dente e essa interface, né, entre o material, o restaurador, tá? Então eu preciso disso, senão eu não consigo sucesso na minha restauração, tá bom? E por fim, gente, como consideração final, eu coloco que amálgama de prata e resina composta são materiais que não têm tanta dificuldade de manipulação, porque eles já vêm basicamente preparados, né? O amálgama você simplesmente tritura ele e dispensa na cavidade, a resina já vem preparada, mas existe todo um processo que envolve os dois materiais, que é justamente a inserção e distribuição de materiais obturadores, que vocês vão estudar na disciplina de POI, de Prática Odontológica Integrada, tá? Próxima aula a gente vai falar do óxido de zincogenol e o cimento de ionômero de vidro, né? São materiais aí que têm aplicações não só digamos assim, provisórias, mas hoje algumas características definitivas. Lembrando que a resina e o amálgama são materiais obturadores, restauradores definitivos, né? Ou seja, a gente aplica realmente para que fique a longo prazo na cavidade. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês entendam o conteúdo. Estou à disposição aí para qualquer dúvida, ok? Muito obrigado. Até breve.